Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 27 de janeiro. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pede manifestação de povos indígenas sobre plano geral de enfrentamento à Covid-19. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro repudia tentativa de homicídio de uma advogada pelo próprio cliente. Tribunal Superior Eleitoral define o tempo de propaganda partidária gratuita neste primeiro semestre de 2022. E o trabalho do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente de Belo Horizonte neste período de pandemia. A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro divulgou nota de repúdio à tentativa de homicídio de uma advogada. Ela foi baleada por um cliente dentro do próprio escritório em Campo dos Goitacazes. As cenas foram gravadas pelas câmeras de segurança. Diego Dourado entra no escritório da advogada Maiara Prestes, tira um revólver da bolsa e aponta para ela. A advogada se levanta e tenta imobilizar a arma na mão do agressor, mas não consegue. Diego aponta a arma de novo para Maiara e faz vários disparos. Novamente, a advogada entra em luta corporal com o agressor e consegue tirar a arma da mão dele. Mesmo ferida, Maiara conseguiu fugir e pedir ajuda. No hospital, ela gravou este vídeo para contar o que aconteceu. Eu consegui tirar no final a arma da mão dele e joguei. Eu poderia ter atirado nele, mas eu não quis, porque não é certo ninguém tirar a vida de ninguém. Eu joguei a arma pela escada, caiu lá embaixo. A advogada foi baleada no peito, no braço e nas mãos. Ela passou por uma cirurgia em um dos dedos. Diego foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. Maiara conta que o motivo do atentado foi um dos processos de Diego que ela cuidava. Um dos processos é um processo de inventário, o qual está sendo finalizado. Esse processo de inventário é um valor muito alto de processo. Então, por isso, os valores honorários, de acordo com a tabela da OAB, ele é até considerado um honorário baixo em relação a esse inventário. Tá? Ele está me devendo em torno de R$160 mil. Nesta nota oficial, a OAB do Rio de Janeiro repudiou o ato de violência e disse que vai acompanhar o caso, exigindo rápida apuração e a punição do autor. O Partido Verde questionou no Supremo Tribunal Federal a lei do Estado de Goiás que institui o pagamento pelo uso de tornozeleira eletrônica pelo acusado, preso ou condenado. Na ação, o partido argumenta que a norma é discriminatória porque produz efeitos sobre um grupo social desfavorecido economicamente de origem periférica e negra. O partido também sustenta que a lei goiana invade a competência privativa da União. E o Tribunal do Júri de Itapevi, na Grande São Paulo, condenou 4 pessoas pela morte de um torcedor do Corinthians. O crime ocorreu em setembro de 2016, depois de um jogo de futebol. A vítima foi agredida com barras de ferro. Os agressores da torcida organizada do Palmeiras foram condenados a 24 anos de prisão em regime inicial fechado por homicídio qualificado. E a Justiça do Distrito Federal condenou o Facebook a indenizar uma usuária que teve a conta do Instagram sequestrada. O entendimento é de que a empresa é responsável pela segurança dos dados e não explicou claramente o procedimento de autenticação de 2 fatores da conta. Acessar as redes sociais faz parte da rotina de muita gente. Pessoas ou empresas se relacionam por meio do envio de mensagens ou compartilhamento de conteúdos. Mas essa interação virou alvo de golpistas. No Distrito Federal, uma usuária do Instagram teve a conta invadida e sequestrada por estelionatários, que passaram a usar o perfil dela para simular a venda de produtos e a pedir dinheiro aos contatos. Ao julgar o caso, a juíza destacou que o Facebook, empresa responsável pelo Instagram, não demonstrou quais falhas foram cometidas pela usuária para que houvesse a invasão. A magistrada afirmou ainda que houve um verdadeiro descumprimento do dever de informação.
uma vez que, embora forneça aos usuários a possibilidade de autenticação de 2 fatores, a empresa não explica o procedimento com clareza. Dessa forma, o Facebook foi condenado a pagar R$ 4.000 por danos morais. O réu terá ainda que restabelecer a conta mediante o fornecimento de e-mail válido pela autora no prazo de 15 dias a contar da intimação da sentença. O Facebook ainda pode recorrer da condenação. No Mato Grosso do Sul, a Justiça Federal determinou que uma sargento transexual da Marinha seja indenizada em R$ 80.000 pela União. A militar foi tratada de forma discriminatória e afastada do cargo sem motivos. A decisão é da primeira vara federal de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. O entendimento foi de que a imposição de padrões masculinos, como roupas e utilização do nome e sexo de nascimento a militar trans, são discriminatórias. Além do pagamento de danos morais pela União, a Justiça Federal determinou que a Marinha autorize a sargento transexual a usar o nome social, uniformes e corte de cabelo femininos. O caso foi julgado depois que, em agosto do ano passado, a militar trans Alice Costa, de 31 anos, foi afastada do cargo sem justificativa. Em julho de 2021, Alice já havia conseguido uma decisão da Justiça Federal para trabalhar usando uniforme e corte de cabelo femininos. A autorização foi questionada pela Advocacia Geral da União, que argumentou que Alice prestou concurso público para vagas masculinas, mas o juiz federal afirmou que a transição ocorreu anos após o ingresso de Alice na Marinha. Por isso, não se pode considerar que houve tentativa de burlar o sistema de concursos. E a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu ilegalidade no intimação por edital e anulou a revisão de anistia de um militar. O ministro Sérgio Cuquina foi o relator do mandado de segurança proposto por um ex-cabo da Aeronáutica que teve anulada a condição de anistiado político por meio de uma portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ao analisar a validade do ato administrativo ministerial, o relator explicou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 839, estabeleceu que a administração pública não está obrigada a revisar as anistias concedidas aos cabos da Aeronáutica punidos pelo regime militar, com base na Portaria 1104, de 1964. Mas, segundo o ministro, caso faça, a validade do processo administrativo de revisão está vinculada à observância do princípio constitucional da ampla defesa. No julgamento foi discutida a maneira como ocorreu a intimação do ex-cabo. Segundo o militar, a administração não teria se esforçado para encontrá-lo e, por essa razão, ele perdeu o prazo para se manifestar na ação de anistia. A administração justificou que notificou o militar por via postal no endereço indicado na petição inicial da ação de anistia, mas ele não foi localizado. Depois, a intimação foi dirigida à advogada nomeada nos autos, mas foi novamente devolvida. Diante disso, a administração providenciou a notificação por edital. A primeira sessão, por unanimidade, concedeu a ordem para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo. Para a primeira sessão do STJ, a intimação por edital em processo administrativo apenas é possível nas hipóteses em que o interessado for indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. Nas demais situações, a administração deve buscar notificar o interessado por outros meios de comunicação. Com esse entendimento, por unanimidade, o colegiado anulou o processo administrativo que resultou na revogação de anistia concedida ao militar por considerar que não lhe foi garantida a plena defesa, uma vez que não houve esgotamento das tentativas de intimação no seu atual endereço residencial. A Justiça do Rio de Janeiro condenou a Gol Linhas Aéreas a indenizar uma passageira que enfrentou 17 horas de atraso numa viagem de Florianópolis à Irlanda. A mulher comprou a passagem na empresa aérea com data prevista para o embarque no dia 30 de janeiro de 2020, saindo de Florianópolis, com destino a Dublin, na Irlanda. No trecho estavam previstas 2 conexões,
com chegada no dia 31 de janeiro. Mas na prática nada ocorreu como planejado. Segundo a passageira, a Gol atrasou o embarque em Florianópolis e ela chegou em Guarulhos depois da partida do voo para Lisboa. A empresa acomodou a passageira num hotel no próprio aeroporto e ela só conseguiu viajar no dia seguinte. Ao todo foram 17 horas de atraso. A passageira desembarcou na Irlanda no dia 1º de fevereiro. A Gol justificou que houve um problema técnico operacional e também meteorológico. A passageira acionou a Justiça do Rio de Janeiro e conseguiu decisão favorável à indenização. A Gol recorreu, mas o Tribunal de Justiça manteve a condenação da empresa ao pagamento de R$6 mil. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou liminar em habeas corpus a Eduardo Aparecido de Almeida, acusado de ser um dos líderes de uma organização criminosa. O réu teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelos supostos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em um esquema que teria conexões no Paraguai. A defesa do acusado alegou incompetência da Justiça Estadual para julgar o caso, pois parte dos crimes teria sido cometida em território estrangeiro. Ao negar o pedido, o ministro afirmou que é inviável a apreciação do caso pelo STJ em razão de outro habeas corpus que ainda tramita no TJ paulista. E o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, suspendeu os procedimentos de revisão de norma regulamentado que define regras para a prevenção de acidentes e segurança da saúde dos trabalhadores de frigoríficos. Um dos pontos mais polêmicos é a fixação de pausas periódicas durante a jornada de trabalho, para reduzir os riscos de acidentes e doenças por causa do esforço repetitivo. Os sindicatos temem que, com a revisão, esses intervalos sejam reduzidos ou retirados. Mas o Ministério Público do Trabalho usou outro argumento para pedir a suspensão. O MPT sustentou que milhares de indígenas trabalham em frigoríficos e a comunidade não foi consultada sobre a revisão da norma regulamentadora, conforme prevê a regra da Organização Internacional do Trabalho. O Ministério Público apontou também erros no relatório do governo federal, que baseia o processo de revisão. Para o desembargador do TRT da 10ª Região que analisou o caso, não há como ignorar que a discussão envolve direitos de minorias e interesses de entes sindicais que atuam no segmento de frigoríficos. A decisão de suspender os procedimentos de revisão da norma regulamentadora 36 é provisória. A multa fixada por descumprimento é de R$50 mil por dia. Na decisão, o desembargador ponderou que a alteração da norma técnica pode gerar efeitos nocivos e irreversíveis. Por isso, é necessário verificar o procedimento adotado para decidir sobre as mudanças. No próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral define tempo que cada partido terá na propaganda gratuita no rádio e na TV. A gente volta já já. Igualdade racial e de gênero, função social da propriedade, Estado laico, absoluta prioridade de crianças e adolescentes na formulação de políticas públicas. É essencial que nós, profissionais do direito, continuemos trabalhando firme para que todas essas previsões constitucionais efetivamente saiam do papel e sejam sentidas na prática. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pede manifestação de povos indígenas sobre plano geral de enfrentamento à Covid. As informações ao vivo com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Vivi. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. Olha, o pedido foi feito à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Fiocruz e Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Além do Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 para povos indígenas, o ministro também pede informações sobre o plano de barreira à entrada de pessoas nas aldeias e também sobre a terceira fase de vacinação dos índios. Luiz Roberto Barroso quer saber, por exemplo, se é possível adotar imediatamente medidas para aplicação da dose de reforço.
A determinação do ministro faz parte do processo que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal sobre a proteção dos índios durante a pandemia. Marta? Obrigada, Viviane. E o Tribunal Superior Eleitoral também definiu o tempo de propaganda partidária gratuita neste primeiro semestre de 2022. O tempo destinado a cada partido foi definido com base no número de candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados em 2018, sem considerar trocas de partidos, retotalizações e fusões e incorporações de legendas. Ao todo, 305 minutos vão ser distribuídos entre 23 partidos políticos, que vão poder divulgar as respectivas mensagens em 610 inserções durante os primeiros 6 meses deste ano. Os 11 partidos com mais tempo de propaganda partidária vão ter direito, cada um, a 20 minutos divididos em 40 inserções. Você pode conferir a íntegra da resolução sobre propaganda partidária no site tse.jus.br. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, negou o pedido de liminar formulado por um ex-auditor da Receita Federal para que fosse suspensa a decisão que determinou o bloqueio dos bens dele, inclusive os mantidos em contas no exterior. O ex-auditor foi denunciado pela suposta participação em organização criminosa responsável por extorquir dinheiro de empresários e industriais para reduzir valores de autuações e eliminar procedimentos tributários. Segundo o ministro Mussi, o pedido do ex-servidor não se enquadra nas hipóteses previstas para a concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário. E o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um empresário envolvido no esquema milionário de lavagem de dinheiro. O pedido de liberdade, indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, foi de um empresário preso preventivamente sob acusação de envolvimento em esquema de lavagem de mais de 100 milhões de dólares com a falsificação de documentos aduaneiros. Os fatos foram apurados na Operação Masqué 3, deflagrada em conjunto pela Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Segundo as investigações, o grupo firmou 1.178 contratos de câmbio e realizou remessas de valores ao exterior, manipulando indevidamente declarações de importações de produtos. No STJ, a defesa do empresário pediu a revogação da prisão preventiva e citou que ele é o único responsável por cuidar do filho que é doente, além de afirmar que seria possível a aplicação de medidas cautelares mais brandas. Na decisão, o ministro Jorge Mussi destacou que a tese de relaxamento da prisão para cuidar do filho não foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, assim, é inviável a análise do STJ sob pena de indevida supressão de instância. O ministro ressaltou ainda trechos da decisão do TRF2 que apontaram indícios de reiteração criminosa e de recebimento de inúmeros depósitos sem o devido lastro, o que deu causa à comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O mérito do pedido de habeas corpus será analisado pela 6ª turma, sob a relatoria da ministra Laurita Vaz. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso decretou o divórcio de um casal em litígio em 24 horas. O processo durou 56 horas na primeira e segunda instâncias. O casal estava separado desde 2018 e a mulher pediu na justiça o divórcio, que foi negado pela 3ª Vara Civil de Sorriso, no Mato Grosso. A autora levou o caso ao Tribunal de Justiça do Estado. A desembargadora analisou o processo em 24 horas, determinando o divórcio direto do ex-casal. A magistrada entendeu que basta apenas a manifestação de vontade de um dos cônjuges de romper a união e isso dispensa análise de qualquer outro requisito para a dissolução do casamento, inclusive a produção de provas e o consenso do marido para determinar o divórcio. O ex-companheiro ainda deve ser intimado da decisão por WhatsApp. A seguir, a Procuradoria-Geral da União recuperou para os cofres públicos 2,5 bilhões de reais em 2021. A gente volta já já. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, tem um viés fundamentalmente garantista,
através dos direitos e garantias fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, sobretudo os direitos trabalhistas constitucionais disciplinados no artigo 7º da referida Constituição. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu, por unanimidade, abrir processo administrativo disciplinar para apurar conduta do promotor de justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha. No dia 7 de setembro do ano passado, o promotor, em discurso em cima de um carro de som na praia de Copacabana, proferiu ofensas e juízos depreciativos aos ministros do STF. O processo aberto, a pedido da Corregedoria Nacional do Ministério Público, tem 90 dias para ser concluído. E a Procuradoria-Geral da União, órgão ligado à Advocacia Geral da União, recuperou para os cofres públicos 2,5 bilhões de reais em 2021. Os valores se referem, por exemplo, à cobrança de créditos não tributários à União, a demandas envolvendo probidade administrativa e acordos de leniência. Desse total, 810 milhões de reais foram arrecadados após a atuação do Departamento de Patrimônio Público e Probidade e das coordenações regionais de atuação proativa em processos judiciais e extrajudiciais, em que a União é parte. São ações de execução de acórdãos do TCU, de improbidade administrativa e de cobrança, por exemplo. Em outra frente, dessa vez com os acordos de leniência, a AGU conseguiu de volta para os cofres da União mais 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esses acordos são feitos entre a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União e as empresas envolvidas em atos ilícitos praticados contra a administração pública. Para se ter uma ideia da importância dessa atuação, desde o ano de 2017, quando começaram as negociações, já foram firmados cerca de 17 acordos de leniência. A expectativa é que sejam devolvidos mais de 15 bilhões de reais para a União. E não para por aí. Outros 24 acordos já estão em processo de negociação. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga denúncias sobre municípios que estariam cobrando um termo de consentimento por escrito dos pais para que os filhos de 5 a 11 anos possam se vacinar contra a Covid-19. Até agora, o Ministério Público recebeu denúncias de que os municípios de Araruama, Nilópolis e Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, estariam exigindo a assinatura dos termos dos pais para vacinar as crianças contra a Covid-19. O MP já notificou as cidades para que prestem esclarecimentos. A prática vai contra as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e também do Ministério da Saúde, que em nota cita que os termos de consentimento devem ser exigidos apenas na ausência de pais ou responsáveis, um procedimento comum para aplicações de qualquer vacina. O conselho, que representa as secretarias municipais de saúde de todo o país, informou que orienta as prefeituras a seguirem a nota técnica do Ministério da Saúde. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que o Ministério Público, nos estados, atue para garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Minas Gerais, durante esse período de pandemia, o trabalho no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte não parou. O Judiciário Mineiro acompanha adolescentes que cometeram alguma infração ou cumprem medidas socioeducativas. A sala de espera está vazia. Pode até parecer que o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de BH está fechado. Durante a pandemia, o setor não parou um dia sequer, mas foi preciso se adaptar para um novo momento. As equipes foram qualificadas para trabalhar dessa forma. Isso passa desde a utilização de EPIs e insumos de forma adequada, passando pelo procedimento de desinfecção periódica das instalações do CIAS. São feitas 3 desinfecções por semana, seguindo o padrão das unidades socioeducativas. O menor que cometer alguma infração é apreendido. Tem um boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar. Depois, o menor e o documento são encaminhados para o delegado da Polícia Civil, que deve abrir o inquérito. Os papéis vão para a distribuição do Tribunal de Justiça.
De acordo com o tipo de ato cometido, o adolescente pode aguardar no núcleo de encaminhamento aos familiares ou no alojamento, que agora, em respeito aos protocolos de saúde, não acolhe mais grupos de jovens. Adotamos várias medidas de segurança para evitar o contágio do vírus, como oitiva dos adolescentes acautelados diretamente do centro socioeducativo, higienização de todos os ambientes do prédio, higienização das salas de audiência, o uso de álcool gel em todos os locais de acesso e também o uso de máscaras. Outra mudança com a pandemia é que antes na sala de audiência se reuniam várias pessoas ao mesmo tempo. Hoje, os encontros são à distância. Porque ficava a defesa, o Ministério Público, o magistrado, o adolescente, às vezes 2 adolescentes com as respectivas famílias, né, dentro do gabinete. E era assim que era realizada, presencial. Agora a gente faz as audiências pelo sistema remoto. Para manter o distanciamento social, o adolescente, acompanhado dos pais ou de um responsável, presta depoimento em uma sala e o juiz acompanha tudo em outro ambiente por meio de uma câmera. Os representantes do Ministério Público e da Defensoria também acompanham a audiência de maneira remota. As visitas da família aos jovens que cumprem medidas socioeducativas também vêm sendo feitas por videoconferência. Hoje, todas as unidades socioeducativas de Belo Horizonte, elas dispõem de sistemas pela internet, desde os mais simples, através do WhatsApp, até sistemas de videoconferência, para poder garantir a esses adolescentes que possam conversar e ter contato familiar. A convivência familiar ela é fundamental no cumprimento da medida socioeducativa. O isolamento social provocado pelas medidas de segurança contra a Covid-19 forçou um contato maior entre familiares e que resultou em uma queda no percentual da quantidade de atos infracionais registrados em Belo Horizonte. O período de abrangência dele é exatamente o período da pandemia, né? Mas o que a gente observa no dia a dia aqui foi uma redução no número de adolescentes apreendidos. E uma última notícia: o ministro Alexandre de Moraes determinou que o presidente Jair Bolsonaro compareça nesta sexta-feira, às 2h da tarde, para prestar depoimento pessoal na sede da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. O depoimento é para o inquérito que apura o vazamento de dados sigilosos do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes também levantou o sigilo dos autos e determinou a intimação com a urgência à Advocacia Geral da União. Após conceder mais tempo para que o depoimento fosse prestado em local e data a ser escolhido pelo presidente, o ministro do STF foi informado na véspera do prazo final para a realização do depoimento, que Bolsonaro não tinha mais interesse em fazê-lo. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição garante a réus investigados o direito ao silêncio e a não autoincriminar-se, mas não permite a recusa prévia e genérica às determinações legais, ainda mais quando já aceitos pela defesa. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.